Olá pessoal, o Mundo UFG está no ar. Aparecida de Goiânia tem mais de 400 vagas de emprego abertas nesta semana pela Prefeitura. Veja como se candidatar. São 473 vagas em diversos setores, na indústria, no comércio, serviços e também na construção civil. É muito simples, é só entrar no site da Prefeitura, aparecida.go.gov.br, serviços online, agendamento e saque. Lá você vai ter a opção de escolher o dia e horário que fica melhor para você. Você pode também escolher uma das nossas unidades, aqui na cidade administrativa, uma lá no Veiga Jardim e outra no Parque Flamboyant. Feito isso, você vai comparecer em uma das nossas unidades, munido da sua documentação. Nós teremos uma equipe preparada para te atender e encaminhar para a melhor vaga de emprego. Nova decisão da Prefeitura de Goiânia autoriza a reabertura de brinquedoteca em bares e restaurantes. Houve mudanças também no funcionamento de áreas comuns de condomínios e nas práticas esportivas. Dentre os pontos do protocolo sanitário aprovado está a capacidade de 30% da brinquedoteca, a presença de um colaborador para cada 3 crianças, o uso de álcool gel na entrada da brinquedoteca. Outro ponto aprovado foi a utilização de quadras poliesportivas e campos em condomínios residenciais e demais áreas aqui na capital. Em relação aos condomínios residenciais, foi também deliberado a consulta entre os condôminos de um horário diferenciado para pessoas acima de 60 anos e com comorbidade, para usar esses espaços, bem como academias de ginástica. Caso o condômino não se sinta confortável em utilizar esse horário diferenciado, ele pode frequentar também o estabelecimento juntamente com outras pessoas. E por fim, foi deliberado também a utilização de prática de iniciação esportiva para menores de 12 anos. Dentre os pontos estabelecidos foi que a atividade deve ser ao ar livre, e estando proibido também atividades, artes marciais e lutas. Então, para crianças menores de 12 anos, fica estabelecido 50% da capacidade de estabelecimento e sendo a atividade ao ar livre. A nota técnica deve sair até o final da semana e assim que for publicada a nota técnica, fica aprovado a realização dessa atividade aqui na capital. Na primeira semana de novembro, o Brasil chegou ao marco de 160 mil mortes por coronavírus. A média diária de óbitos nos últimos 7 dias foi de 367, o que representa a menor média desde o final de abril de 2020. Apenas em 2 estados, Santa Catarina e Piauí, o número de mortes está aumentando. 16 estados mais o Distrito Federal estão em queda e os outros 8 estados restantes estão estáveis. Além disso, foi registrada a maior queda de casos, que chegou a 30%. Entretanto, a queda foi notificada após o feriado de finados e por isso pode ser que mais casos sejam contabilizados, confirmados nos próximos dias. A região Campinas Centro recebe hoje, 5 de novembro, pela 3ª vez, a testagem de antígeno da Covid. Por ser uma das regiões da cidade com maiores índices de internação e contágio da doença. A testagem é feita na Escola Municipal Coronel Getulino Artiaga até 5 da tarde. Pode realizar o teste quem tem no mínimo 12 anos de idade e não tem sintomas de Covid-19. Já quem está com sintomas deve procurar uma unidade de saúde. A Prefeitura já fez mais de 11 mil destes testes e 12% deram positivo. Mais informações sobre o exame você encontra no site que aparece aqui na tela, o saude.goiania.go.gov.br. Uma das empresas incubadas pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG desenvolveu um método para acelerar o processo de compostagem. A novidade faz parte de um projeto maior da UFG, o de ser uma universidade com zero lixo. A compostagem transforma o lixo orgânico, restos de alimentos, podas de jardim, em composto orgânico, adubo, graças à decomposição feita por micro-organismos, como bactérias e fungos. Para nós, o processo é biológico, porém existem outros tipos que hoje é reconhecido como compostagem, como o uso de mecanismo como uma máquina de tratamento, o processo tradicional, biológico,
o uso das minhocas, que hoje é chamada de vermicompostagem. Então tem uma atualização de processos que as pessoas usam como compostagem. Agora, esse processo está mais rápido. A compostagem acelerada foi desenvolvida pela empresa especializada em soluções sustentáveis para a destinação de resíduos, Aquambiental, que é incubada pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás. No processo convencional de compostagem, é preciso esperar entre 90 e 180 dias para retirar a primeira leva de composto orgânico. Já nesse processo aqui, acelerado, é possível fazer isso em 30 dias. A compostagem acelerada é feita com conhecimentos da biotecnologia e sem adição de componentes químicos artificiais. Pode servir tanto para grandes geradores de lixo orgânico, como o setor público e restaurantes, quanto para quem faz compostagem em casa. O princípio básico seria a segregação dos resíduos, de recicláveis e orgânicos. Hoje, para fazer a compostagem convencional em casa, alguns itens não se pode colocar numa composteira convencional. Então, com essa nova microbiologia, a gente já consegue colocar alguns resíduos, como carne, que não poderia colocar numa composteira convencional, a gente já consegue colocar. Então, a gente consegue trazer uma solução, até economicamente mais viável, uma solução para uma destinação ambientalmente correta, mais rápida também. Além de diminuir a quantidade de lixo, a compostagem gera um adubo rico em nutrientes. O Nuclissolos, ele surge em consonância com a Aquambiental, com o CEINFRA Ambiental e com a UFG Sustentável, nesta oportunidade de selecionar potencialidade de resíduos urbanos e agroindustriais e o transformá-lo em condicionadores orgânicos, substratos orgânicos, fertilizantes orgânicos e organominerais. Estes fertilizantes, eles são importantes fonte de nutrientes e de matéria orgânica e serão utilizados em diversas culturas agrícolas ou espécies ornamentais, espécies florestais, frutíferas ou hortifruti. A compostagem acelerada faz parte de um plano maior da UFG, o de ter uma universidade que não descarta lixo, e sim recicla todos os resíduos que produz. Nós vamos construir aqui o polo de inovação tecnológica. Nesse polo nós vamos processar tanto papelão, vidro, isopor e também qualquer forma de matéria orgânica. Claro que inicialmente está envolvendo apenas a universidade, mas o nosso objetivo a longo prazo é também envolver as comunidades próximas, os bairros próximos à universidade e também alguns agentes públicos, como é o caso da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, que muitas vezes tem que descartar alguns materiais e manda para nós. Por exemplo, ao fundo você está vendo aqui a fábrica de biodiesel. Tá? Nós vamos usar óleo de cozinha usado e também temos recebido bastante óleo que tem sido apreendido pelo Ministério da Agricultura, que são óleos adulterados. Tá? Então, em vez do Ministério pagar para descartar, ele doa para nós e nós transformamos em biodiesel. Tá? E isso vai ser usado na frota da universidade. Então, nós vamos economizar também com combustível. Ações como essa podem ajudar o Brasil a tirar do papel objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Num país onde, segundo o Ministério do Meio Ambiente, metade do lixo é orgânico, a compostagem pode ser uma solução. O que a gente tem que perder é o preconceito de que estamos lidando com lixo, e sim a ideia de que tratar o resíduo antes dele virar o lixo pode ser uma grande eliminação de problema na sociedade. Hoje nós estamos com um problema sério nos lixões, que já tem que ser feita a desativação dele. Os aterros sanitários hoje já estão superlotados já. Então, se a gente não fizer essa segregação e fazer a destinação ambientalmente correta, não existe outro planeta para a gente viver. A gente tem que cuidar desse aqui que a gente está vivendo, né? Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Não sai daí. Nos 8 meses da campanha UFG Solidária foram arrecadados mais de R$108 mil, revertidos em mais de 2.000 cestas de alimentos, produtos de higiene e limpeza.
A campanha teve o propósito de auxiliar pessoas em vulnerabilidade social durante a pandemia e chegou a cerca de 1.800 famílias que moram em Goiânia, Professor Jamil, Bacupari Posse, Aparecida de Goiânia, Iumas, Iaciara, Itumbiara, Jataí e Cidade de Goiás. As famílias beneficiadas fazem parte de 18 projetos de extensão da UFG e 12 projetos sociais certificados por membros da comunidade acadêmica da universidade. Junto com as cestas, foram enviados panfletos explicando cuidados contra a Covid-19 e também amostras de sais de ervas, dicas de receitas e orientação sobre a importância de reduzir o consumo de sal. Parte do trabalho do Grupo de Pesquisa e Extensão Sinfert, Sistemas Integrados e Fertilidade do Solo, é o estudo sobre agrofloresta. A equipe, que inclusive está aberta para novos integrantes, investiga os benefícios desse sistema, cultivando bananeira, baru e café numa mesma área. Um cultivo inspirado na natureza. Diferentes espécies convivem na mesma área e se ajudam. O baru, nativo do Cerrado, oferece sombra para o pé de café, trazido de Minas Gerais. E a bananeira aproveita as folhas que caem do baru para absorver nutrientes. A ideia de benefício de troca é interação ecológica, é algo que existe na natureza. As espécies conseguem conviver. Então, a gente reproduzindo esse modelo que tem na natureza, a gente adapta isso para uma situação onde a gente pensa em produção. Mas a gente pensa em produção de um jeito mais racional. Por quê? Porque a produção aqui ela consegue aproveitar os resíduos das culturas entre si. Nesse caso, como o café é a planta mais nova, o resíduo da bananeira e do baru. E o clima que existe aqui é um clima que faz com que, os nutrientes, a água, permaneçam mais tempo aqui nesse ambiente, exigindo menos intervenção do homem. Para estudar os benefícios reais do sistema integrado, os pesquisadores têm outra área onde cultivam banana e café do jeito tradicional mesmo. Café junto de café, bananeira junto de bananeira. Resultado, no sistema integrado, as plantas precisam de menos adubação, o solo fica mais úmido graças às sombras da bananeira e do baru, e o café cresce mais. Mas se tem assim tantos benefícios, você deve estar se perguntando por que não é tão comum ver essa variedade de cultivos em uma mesma área convivendo juntos? Porque tem a questão, por exemplo, da mão de obra. É preciso tirar as folhas secas da bananeira, podar o baru e ao mesmo tempo não se pode entrar com máquinas muito grandes aqui, senão destruiria o cultivo. Por outro lado, poder produzir várias espécies numa mesma área acaba compensando do ponto de vista de produtividade. Se eu comparar eventualmente a produção da banana isolada, altamente adubada, a gente intervindo com as atividades que o homem faz, às vezes irrigando também, um sistema solteiro, talvez ele produzisse mais do que essa bananeira. Mas por unidade de área eu tenho a produção da banana, tenho a produção do baru, tenho a produção do café e eventualmente eu poderia até ter outra planta produzindo biomassa e algo que pode ser interessante economicamente ou para a manutenção desse sistema. Então, a gente perde por unidade, mas a gente ganha no conjunto. Além disso, a agrofloresta é uma possibilidade de frear a destruição da natureza. Afinal, hoje, metade do bioma cerrado já não existe, foi desmatado. Quando você está conservando uma área e você está revegetando ela, um dos indicativos interessantes de você começar a ver que aquela preservação, aquele sistema está dando certo, é quando você começa a rever a fauna naquele local. E ela vai tanto do inseto quanto aos pequenos mamíferos, todas as espécies. Aqui nesse sistema a gente já tem a presença dos famosos macacos aqui do samambaia que vem aqui comer a polpa do nosso fruto de baru. E como o interesse comercial está na castanha, não tem nenhum malefício. E aí a gente já mostra que aqui, por estar mais conservado, já é atrativo para a fauna. E é muito diferente de um monocultivo ou de um pasto degradado, que é muito comum, principalmente nessa época de seca. A pastagem toda amarelada, sem sinal de vida ali, Então o produtor percebe que, por exemplo, em áreas de reserva legal,
em algumas áreas de preservação que ele precisa manter na propriedade, ele consegue, manejando espécies nativas que vão ser importantes para a biodiversidade ou para a conservação de recursos naturais, ele consegue conviver com espécies de interesse econômico. Então isso se torna importante, mas isso ainda ocorre em áreas pequenas dentro das propriedades. Mas esses sistemas integrados eles estão crescendo pelo país todo. Entre 3 e 5 de dezembro acontece o 7º Encontros Arcanos. Nesse ano, o tema do evento é Solitude e Processo de Individuação. É a segunda vez que o evento é promovido a partir da UFG e em 2020 será no formato online. As inscrições vão até 22 de novembro pelo site encontrosarcanos.org.br. Por isso a gente queria convidar vocês a acessarem o site do evento, encontrosarcanos.org. No site vocês vão ter acesso a toda a programação, como também a ficha de inscrição. Esse ano o evento ele vai estar acontecendo em caráter internacional. A gente está muito feliz porque vai estar contando com a participação de professores como Michel Maffezoli, da Sorbonne. O Maffezoli é muito conhecido no Brasil, tem diversos livros dele traduzidos para o português e publicados aqui no Brasil. Inclusive, ele vai estar abordando no evento a sua última publicação, cujo tema é A Nostalgia do Sagrado. É um livro publicado esse ano na França, ainda não tem tradução dele no Brasil, então é uma grande oportunidade de estar entrando em contato com o pensamento mais atual do Maffezoli. A gente vai ter também a presença da professora Cláudia Echenique, da PUC Chile, do indígena Cacá Uerá Jacupé. O Cacá ele é um ativista, um autor de diversos livros sobre a cultura e o imaginário dos povos originários brasileiros. Então a gente está muito feliz também por contar com essa participação dele aqui nesse nosso diálogo intercultural. A gente vai ter também a presença de diversos outros professores do Brasil. Então é um evento que vai estar tendo uma convergência de diversos pensadores, pesquisadores e autores desse campo das poéticas do imaginário e das investigações arquetípicas em diálogo com as artes e, mais especificamente, com as artes da cena, mas com uma abertura para as artes de maneira geral. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Até já! Os programas Embaixadores da Inovação estão com inscrições abertas até 8 de novembro. É uma oportunidade para quem quer ser reconhecido em Goiás e no país todo como agente de inovação e também fazer conexões que podem impulsionar a carreira. A iniciativa é uma parceria entre o UFG e o governo estadual. Mais informações em desenvolvimento.go.gov.br. O índice de cancelamentos de seguros de automóveis no Brasil chegou a 12% em abril, considerado um dos meses mais graves da pandemia, e esse é o maior valor desde 2010. Mas esse índice vem caindo e em agosto esteve em menos de 7%, abaixo da média observada antes da pandemia. De acordo com a Confederação Nacional das Seguradoras, a queda de cancelamentos de seguro pode ser explicada por ações das seguradoras, como a renovação de contratos com redução do prêmio, prazo maior para recebimento das parcelas e também o parcelamento do pagamento sem juros. Jéssica Tragueto, professora da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, recebeu menção honrosa no Prêmio UNB de Teses e Dissertações. Minha tese trata da institucionalização da jurisprudência terapêutica e da justiça restaurativa no Brasil e nos Estados Unidos, a partir dos conceitos da teoria institucional. Então, inicialmente, eu fiz um ensaio teórico, mostrando que os conceitos de mudança, inovação e empreendedorismo institucional, dentro da perspectiva da teoria institucional, eles se enquadram nesse processo desses dois movimentos nos dois países. Em seguida, eu fiz uma coleta de dados com os juízes americanos e os juízes brasileiros que atuam nessas duas frentes da jurisprudência terapêutica e da justiça restaurativa em seus países. E durante esse período que eu fiquei nos Estados Unidos estudando e pesquisando na Universidade da Califórnia,
eu consegui viajar por alguns estados americanos e entrevistar diferentes juízes em diferentes cidades, em diferentes contextos. E tudo isso enriqueceu bastante o conteúdo da minha tese. E no Brasil também, com a ajuda do sistema remoto, que hoje em dia é tão comum pra gente, com entrevistas feitas por Skype, por telefone, eu pude ter acesso a juízes que atuam dentro das 5 regiões do país, em diferentes cidades também. Marília Moraes, licenciada em Ciências Sociais, foi premiada no Prêmio Levi-Strauss, uma iniciativa da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, que estimula novas carreiras e dá visibilidade a trabalhos acadêmicos durante a graduação. A aprendizagem e técnica relacionadas a Bacaré, que é como se diz esteira na língua inã, foram questões que acompanharam a minha experiência de pesquisa, e a proposta do artigo premiado foi refletir sobre como o estudo etnográfico da Bacaré, realizado junto a professores inã, a partir de uma abordagem processual da técnica e da aprendizagem, pode contribuir para entender persistências e transformações da técnica de uma geração para a próxima, e qual o lugar do acervo de fotografias e documentos da coleção Lipkin nesse processo. Após o incêndio do Museu Nacional, a coleção Lipkin não existe mais fisicamente. No entanto, um dos resultados apresentados através da minha experiência de pesquisa, junto a professores indígenas que também são pesquisadores e que estão fazendo trabalhos acadêmicos sobre os seus artefatos, é que as fotografias antigas podem contribuir para o que chamam de retomada de saberes, ou seja, através das fotografias, das fichas museográficas e da pesquisa compartilhada, assim como placas de sinalização numa paisagem, o material pode ajudar a lembrar e dar direções para a retomada de saberes que estão sendo esquecidos. Em um ano tão difícil, dedico à memória dos meus familiares e dos indígenas inã que faleceram em decorrência da Covid, do descaso com a saúde pública e da falta de assistência básica. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.